E aí, como é que vocês estão? Esse vídeo vai ter no máximo 7 minutos. Eu vou buscar todos os vídeos desse canal terem no máximo 7 minutos. E eu vou falar nesse vídeo como Jesus Cristo mudou minha vida, como as coisas foram acontecendo, quem eu era e quem eu sou hoje depois de conhecer Jesus. E o desejo de criar um canal vem há tempos. Eu já quis ter canal de futebol, de cinema. E eu nasci na igreja, eu nunca quis ter canal cristão, porque eu não queria que as pessoas me conhecessem como alguém religioso. Mas vocês vão entender esse ponto ainda. Seguinte, bora lá. Meu pai é pastor e eu nasci na igreja. Então, toda quarta e domingo eu estava na igreja. Tinha algumas épocas que talvez mais dias na semana, tinha outras que talvez menos. Mas toda quarta e domingo, todas as semanas da minha vida, eu estava num ambiente religioso desde sempre. E as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu não esperava. Eu era religioso e eu nem sabia disso. Por quê? Porque eu rezava, sabe? Toda vez, às vezes meu pai tinha que me lembrar para eu orar, ou ele tinha que falar: ai filho, você já orou hoje? Aí eu falava assim: não, eu vou orar. E minha oração era mais ou menos assim: eu fechava os olhos, e aí eu já estava falando aqui com Deus sobre saúde. Oh Deus, obrigado pela saúde. Aí eu já estava programando o que eu ia falar quando eu acabasse de falar da saúde. E não era uma amizade, era uma coisa muito rápida, era todo dia a mesma palavra, todo dia a mesma coisa. Era tudo muito chato mesmo. Eu lembro uma vez que quando eu tinha 13 anos, eu tava num culto, meu pai tava pregando, aí ele falou assim: você precisa crescer espiritualmente, Deus quer que você cresça. E eu pensava assim: cara, eu tô na igreja desde sempre, eu não falo palavrão, nunca bebi, nunca usei droga, como é que faz pra crescer? Eu não entendo esse negócio de crescer espiritualmente, o que meu pai tá falando, o que significa? E era tipo isso. Hoje eu descobri que eu era um ateu praticante. Eu lembrava de Deus só 7h30 na quarta-feira, só no domingo, e talvez lia a Bíblia, talvez não, mas rezava, sabe? Eu repetia as mesmas palavras, não lembrava de Deus, não me importava em ser parecido com Deus, e isso pra mim era normal na época, eu era literalmente religioso. E aí era o seguinte: eu não nasci numa família muito rica, e eu estudava numa das melhores escolas de Belo Horizonte, e eu tinha um sonho muito grande de ser ator, eu queria muito ser ator e tal. E aconteceu que, antes da pandemia, no final de 2019, eu saí dessa escola por alguns motivos, não consegui mais estudar naquela escola, que foi a escola que eu sempre imaginei que ia garantir meu futuro, que ia me fazer ser alguém na vida. E quando entrou no início de 2020, ainda não tinha a pandemia, eu consegui entrar para uma escola de teatro, eu ia conseguir ser ator, eu ia conseguir fazer testes, eu quase consegui fazer um teste, só que aí veio a pandemia, parou tudo, acabou. Valeu! Me ajudando a gravar aí, tamo junto. Foi aí que eu vou pegar pra vocês. Na época, há 3 anos atrás, esse livro aqui tinha capa, mas eu tava sem fazer nada, sabe? Eu tava meio à toa, e aí eu senti assim, uma voz interior dentro de mim: vai no quartinho do seu pai, que meu pai tem um quarto até hoje, onde que ele guarda os livros dele, e pega um livro que eu vou te mostrar. E aí eu peguei esse livro. Quando eu li esse título, eu pensei assim: poxa, uma vida com propósitos. A profissão que eu queria ter, eu não vou mais ter porque a pandemia veio. Então o que eu vou ter que fazer? Aí eu falei: vou ler esse livro para descobrir qual profissão Deus quer para mim. Agora, resolveu o problema. Só que eu acho engraçado até hoje. Olha como que começa esse livro, ó. Presta atenção. A questão não é você. O propósito da sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou seus mais ambiciosos sonhos. Se você quiser saber por que você foi colocado neste planeta, deverá ser começado por Deus. Na hora, sabe quando veio aquele meme assim, ó, puf, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falei: peraí, esse livro não vai me falar sobre profissão, ele vai me falar sobre propósito. E na pandemia, o que acabou na minha vida foi propósito. A escola que eu pensei que ia me garantir o futuro, eu saí de lá. A profissão que eu falei: não, eu vou ser isso, vai acontecer, eu vou trabalhar numa novela de Jesus e as coisas vão ir, mas não foram. E aí eu falei: caramba, eu preciso de propósito. Foi aí que foi lendo esse livro, foi passando as páginas, eu cheguei no capítulo 11, que falava assim: conhecendo Jesus como um amigo. E quando eu li aquelas palavras nesse capítulo aqui, nesses capítulos 11, 12, 13 também fala um pouco, eu li coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que Jesus quer ser meu amigo, que Jesus se importa com cada detalhe da minha vida. E a palavra que eu mais amo, todo mundo que me conhece sabe: sinceridade, ser sincero com Deus. É imaginar Jesus na sua frente, ser sincero com Ele, conversar com Ele o tempo inteiro. Ah, tem um detalhe também que eu esqueci de contar. Antes
né, da pandemia, alguns amigos meus da escola falaram assim: pô, cara, por que você não tenta ver aquelas coisas na internet? Vocês entendem o que eu tô falando? E aí na pandemia, como eu tava muita à toa, sem coisa pra fazer, eu falei: pô, vou tentar. Quando eu comecei a ler esse livro ali, mais ou menos no meio pro final de 2020, Jesus foi me mudando, e aí eu, sendo sincero com ele, eu falei: pai, eu sei que isso não é certo, eu sei que eu nasci na igreja, me ajuda, por favor. Jesus foi me tirando desse vício com o tempo, e as coisas só foram acontecendo. As coisas de bom só foram acontecendo, as coisas de Jesus só foram acontecendo. E aí eu entendi que Deus quer falar comigo o tempo inteiro, Deus quer falar com você o tempo inteiro. O que aconteceu é que antes eu talvez era a pessoa que só fazia: você não bebe, você não fuma, você vai para a igreja, você é o cara certinho. Só que Deus nos chama para ser além de certinho. Ele nos chama para pensar como Ele pensa, ver como Ele vê, para agir como Ele age. Cada detalhe na minha vida começou a ter sentido. Jogar um lixo fora não é mais jogar um lixo fora, é servir, está dizendo nesse livro. O teste de paciência não é mais algo à toa, é um teste para se tornar mais parecido com Cristo. Nada na vida ficou sem sentido. E o principal, eu queria muito chegar lá no topo, no sucesso, no poder, só que esse livro falou e me fez entender: cara, se eu não tiver Jesus, de nada vai adiantar. Dá pra ter uma parte 2 desse vídeo, porque tá quase chegando nos 7 minutos e eu não quero passar muito disso. Mas a parte legal é que hoje Jesus é meu amigo. Eu falo: Senhor, eu posso gravar esse vídeo? Senhor, eu posso mandar aquela mensagem? Senhor, qual roupa eu preciso vestir? Sendo sincero, sabe? Muitas vezes eu já falei: Deus, eu não quero orar hoje, mas eu sei que eu preciso orar porque o Senhor quer ser meu amigo. E tem hora que eu não quero ser amigo do Senhor, mas já que o Senhor quer ser meu amigo, me fala por quê. Quando eu estava sem sonhos, eu falei: Senhor, eu estou sem sonho, me ajuda, eu quero sonhar, eu preciso sonhar. E Deus me deu sonhos novos, que depois vocês vão saber deles também. E é isso, eu não queria pregar porque eu achava que pregar era copiar o que um outro pastor já falou, mas aí eu fui entendendo que pregar é você ser ajudado por Deus e depois você ajudar também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado demais e bora curtir para a parte 2 de como eu conheci Jesus como amigo. Valeu!